Imagina que você se repara com uma pessoa que ganha pouco mais de R$ 1.000 por mês, um salário mínimo, que não possui ensino fundamental completo e de repente, do dia para a noite, ela aparece dirigindo uma Ferrari com uma casa de 15 milhões de reais, um apartamento na praia de mais 10 milhões. O que você vai pensar diante dessa pessoa? Das duas, uma. Ou ele deu muita sorte aí, lançou uma música que realmente explodiu, sei lá, um funk, ou ele está fazendo alguma coisa errada. Talvez ele esteja com esse dinheiro fruto do crime, do tráfico de drogas, por exemplo. Ou ainda vamos pegar um exemplo de um funcionário público que ganha lá 15 mil reais por mês, um salário bom, mas ele tem uma casa de 30 milhões de reais na beira do Lago Sul, com vista para a ponte, e ele está há um ano nesse cargo público. E antes ele não tinha renda. Também parece ser incompatível. Então as pessoas vão olhar, seja para o sujeito sem ensino, seja para esse funcionário público, com certa suspeita de que eles fizeram algo errado. Então, sabe o que muitas vezes eles decidem fazer para conseguir justificar a origem desse dinheiro? Ou ao menos para parecer justificada? Bem, muitas vezes eles vão até um cassino, troca algum dinheiro que eles têm declarado ali por fichas, joga uma partida de pôquer com cartas marcadas, players selecionados, ganha essa partida de pôquer e simplesmente declara que ganhou esse dinheiro em um cassino. E quando nós falamos cassino aqui, muitas pessoas falam: Guilherme, mas nem tem cassino no Brasil. Pois é, mas poderia ser um cassino online, por exemplo, que hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum. Então esse sujeito, mal intencionado, ele eventualmente tem um dinheiro frio, sei lá, que está em criptomoedas, que está numa conta offshore, aí ele abre duas contas no cassino. Uma para ele, com identidade verificada, outra para o fulano de tal, que vai carregar essa conta no cassino com as criptos. E os dois vão jogar uma partida de pôquer, ou seja lá qual outro jogo for. Aquele que está no Brasil com a conta verificada ganha essa partida. Aquele que estava lá fora com o dinheiro frio, que ninguém nem sabe quem é, perdeu. E a partir daí, aquele funcionário público começa a gastar o dinheiro sem medo. Aquele sujeito que não tinha o fundamental completo começa a torrar, e se alguém perguntar, ele pega e fala: quer saber, eu ganhei esse dinheiro no cassino online. Fiz lá uma aposta vencedora e é isso aí, tá justificado. Bom, parece até que isso é coisa de novela, um filme que nós estamos falando. Mas saiba que esse tipo de coisa acontece no mundo real. E os cassinos, em praticamente qualquer parte do mundo, sejam os cassinos online ou os cassinos físicos, eles podem ser, e costumam ser com mais facilidade, vítimas dessas pessoas que os veem como centros perfeitos para a lavagem de dinheiro. Um relatório preparado pelo governo de British Columbia, no Canadá, revelou que os cassinos locais, presentes lá, tinham sido utilizados para a lavagem de bilhões de dólares nos últimos anos. E nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que os cassinos registram, em média, 50 mil incidentes de condutas suspeitas por ano. Isso sem contar todos que eles nem percebem, que acabam passando batido. Isso nos faz pensar: será que os cassinos são uma maneira fácil utilizada por lavadores de dinheiro para tentar fazer o dinheiro de origem ilícita parecer lícito? Bem, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E para quem não sabe, eu já fiz um vídeo inteiro explicando a lavagem de dinheiro de forma mais técnica lá para o Quinta Jurídica, aproveitando o hype da situação na qual alguns influenciadores acabaram sendo presos há algum tempo atrás. O vídeo está bem completo, eu explico quais são as etapas da lavagem e tudo mais, para que você possa entender melhor sobre esse fenômeno. Eu vou deixar aqui no izinho então, caso você esteja curioso. Claro, não faça loucuras, isso tudo é para fins meramente educacionais, para você entender o que não se pode fazer. Então eu não vou mais me estender muito no conceito do que é lavagem de dinheiro nesse vídeo, porque lá eu já tratei bem sobre isso. Mas em resumo, lavagem de dinheiro é o processo de fazer com que grandes quantias de dinheiro, obtidas através de atividades ilícitas, pareçam ter uma origem legítima. O dinheiro sujo, vindo de crimes,
é lavado para parecer que tem uma origem lícita, uma vitória na partida de pôquer, por exemplo, e não tráfico de drogas, e não desvio de verba pública. Você simplesmente deu a sorte. E esse é um crime que afeta diversos setores da economia. Diversas empresas podem acabar, mesmo sem querer, se vendo envolvida nas atividades de lavadores. Por exemplo, restaurantes, redes de hotéis, redes de postos de gasolina e, é claro, os cassinos. E estima-se que os cassinos acabam sendo os principais, sejam os cassinos físicos ou os cassinos online nos dias atuais. Isso porque os cassinos realizam várias atividades financeiras mesmo, que são semelhantes às atividades de contas bancárias, só que sem tanta fiscalização, via de regra, o que faz com que eles sejam atraentes tanto para quem quer guardar dinheiro em algum lugar que não pode ser nos bancos, quanto para quem quer dar uma aparência de licitude para esses valores. Um ambiente muito convidativo para que lavadores façam atividades ilegais e consigam uma camada de camuflagem para disfarçar suas transações. E aí, com a facilidade dos cassinos online, isso aí se tornou ainda mais latente, eu suponho, porque, em tese, é muito fácil você se cadastrar em um site desses de apostas online e você consegue muitas vezes mandar o dinheiro para lá sem sequer fazer a verificação de identidade. Só para sacar você precisa verificar, mas muitas vezes você nem quer sacar, você quer perder esse dinheiro lá. Digo você não, as pessoas mal intencionadas, os criminosos. E eles vão e usam dessa manobra para financiar uma conta com uma verdadeira variedade de métodos de pagamento. Muitas vezes dá para financiar a conta com um cartão anônimo, um cartão pré-pago offshore, ou ainda com criptomoedas. E aí, uma vez financiada a conta, muitas vezes o dinheiro gira lá dentro e sai em outro canto. Esse mercado tem crescido, tanto o de cassino online, quanto o de pessoas fazendo atividades ilícitas também, através dessas casas de aposta e cassinos. E a estimativa é que até ali em 2023, a indústria global de jogos de azar online já estava avaliada em mais de 10 bilhões de dólares, maior do que muito banco por aí. E agora você deve estar se perguntando, como que isso realmente funciona? Como que esse dinheiro é limpado através desses cassinos? Bem, um dos exemplos de como isso funciona eu já até dei, que é quando o sujeito joga uma partida de pôquer e ganha uma partida para conseguir fazer o dinheiro cair para ele. Mas o exemplo mais tradicional nem é esse. O exemplo mais tradicional envolve os cassinos físicos, na qual o sujeito chega lá com uma maleta de dinheiro, conforme você já deve ter visto em algum filme, ele entra lá naquela casa, no cassino, daí ele troca o dinheiro físico por fichas, posteriormente ele pega essas fichas e troca de novo por um cheque emitido do cassino por ele. Então, antes ele tinha uma mala com dinheiro frio, agora ele tem um cheque de um cassino. Parece que ele ganhou dinheiro numa aposta lá, por exemplo. Troca dinheiro frio por ficha, depois ficha por dinheiro limpo. Esse é o exemplo mais usual que a gente vê quando as pessoas falam sobre o envolvimento dessas casas nesse tipo de conduta ilícita. E isso não começou agora. Na verdade, os cassinos são utilizados para isso, têm sido utilizados já há muito tempo. E eu vou te contar algumas histórias curiosas sobre isso então. E para isso a gente precisa voltar algum tempo na história. E um dos casos mais chocantes de lavagem de dinheiro em cassinos foi descoberto na Austrália, há alguns anos atrás, quando uma série de investigações revelou uma lavagem de dinheiro generalizada e supostas ligações de cassinos com o crime organizado na região. 2 dos maiores cassinos de lá estavam envolvidos, que eram o Crown Resorts e o Star Entertainment Group. E essas revelações levaram a diversos pedidos para fechamento dos cassinos pelas autoridades, mas talvez você esteja se perguntando então, se o cassino é algo tão ruim, por que a gente vê tantas pessoas incentivando isso? Por que agora o Brasil tem começado a abrir as portas para este mercado? Por que não se mantém políticas mais rigorosas contra esse tipo de prática?
E a verdade é que as autoridades de diversos países já há muito tempo sabem desse problema e elas podem até estar se esforçando, em certa medida, para combater o comportamento ilícito e, quem sabe, tornar esse setor um tanto quanto mais transparente, especialmente agora, com o aumento dos cassinos online. Mas, na minha opinião, o correto é liberar mesmo que haja esse tipo de mercado de cassinos, independentemente de algumas pessoas estarem utilizando deles para fins ilícitos, porque as pessoas deveriam ter a liberdade de fazer o que elas bem entenderem com o dinheiro delas. Se quiser jogar tudo numa casa de aposta e perder tudo, olha, isso é uma tremenda de uma burrice, mas desde que você não pegue meu dinheiro para tanto, aí beleza, o problema é seu. E quando nós envolvemos o Estado nessas operações, ele está pegando o seu dinheiro para impedir as pessoas de exercerem. Ele está pegando o seu dinheiro através de impostos para impedir as pessoas de exercerem as suas liberdades, de torrar o dinheiro delas, que elas ganharam fruto do trabalho delas. Então, na minha opinião, é uma questão de princípios mesmo. Além do que, uma das principais razões de muitos brasileiros agora estarem até com problema de saúde viciados em cassino é porque tinha uma demanda reprimida. Muitas pessoas não sabiam que dava para jogar e aí com os cassinos online começaram a jogar e foram com muita sede ao pote. A tendência é que no longo prazo se crie uma maturidade. É como se você soltasse uma criança no meio da cidade grande, num parque de diversões, para que ela se virasse. Num primeiro momento, sim, isso poderia gerar um impacto, mas em um ano ali, provavelmente ela ia ter adquirido uma maturidade tamanha que talvez muitos adultos jamais teriam alcançado. Ela teria mais repertório, mais conhecimento, mais senso crítico, porque ela teve mais opcionalidade em sua vida de ver diferentes coisas no mundo. Não estou falando abandonar uma pessoa, mas estimular a independência dela. É a mesma coisa com a sociedade. Tem-se que estimular a independência do brasileiro em relação ao pai-estado para que ele consiga amadurecer. E com o advento da internet, hoje em dia, é muito difícil você segurar algo que é online de funcionar em algo territorial. Então, um site, se o Brasil proíbe cassino, não é que não vai mais ter, ele vai estar lá em Curaçao, ele vai estar lá não sei aonde e o brasileiro vai continuar acessando se ele quiser. A internet não tem fronteiras, não tem jurisdição. E cada vez mais as pessoas têm se dado conta disso. O avanço tecnológico também não tem como frear. Então, assim, melhor do que ignorar a existência deles e mantê-los proibidos, é entender que eles vão existir, vão estar aí, você querendo ou não. Quase toda proibição na sociedade serve mais para empurrar atividades que vão acontecer de qualquer maneira para ilegalidade e incentivar que apenas aqueles que muitas vezes são mais arrojados, estão mais dispostos a enfrentar a lei, e muitas vezes são, portanto, pessoas mais violentas, se esforcem nesses setores, do que para realmente evitar que eles existam. Por acaso a proibição do tráfico de drogas serve para evitar que drogas existam? Não, mas empurra aqueles que não estão nem aí para cumprir a lei para esse setor. Então, talvez o que o Estado esteja buscando ao regulamentar os cassinos, por exemplo, seja aquela mesma ideia que eu falei sobre domesticar o Bitcoin, mas domesticar essas casas de apostas. Trazer para dentro de um lugar no qual ele consegue ter mais controle. E eu não estou falando juízo de valor, eu não estou falando se isso é bom ou ruim. Estou só analisando o que provavelmente é a intenção aqui. E também, é claro, porque eles viram aqui uma oportunidade perfeita de tributar. Esse mercado está girando milhões e milhões de reais, de dólares, e está crescendo. E o Estado está de fora com a fatia dele, ele quer cobrar imposto aí, é óbvio. E é por isso que ele entra. E aí eu me pergunto, por que eles não legalizaram as drogas, então? Não vai falar que eles estão pensando no bem social, porque eles provavelmente não estão nem aí para isso, eles só pensam em arrecadar dinheiro. Para mim, isso aí já está mais do que claro. Mas nesse setor em específico eles não querem arrecadar? Estranho isso, hein? Será que eles ganham de outras maneiras? Bom, não está aqui quem falou, não vou fazer insinuações além disso. Até desconfio que tenham entranhas entre Estado e narcotráfico, mas eu não tenho provas e honestamente eu prefiro não ficar falando e me meter nisso daí. Eu só queria mesmo era deixar essa pulguinha na orelha, para que você possa pensar. Em todo caso, a pauta desse vídeo aqui é entender sobre cassinos.
e perceber que eles têm sido utilizados para branqueamento de capitais. Encare esse vídeo como uma parte 2 daquele vídeo que eu fiz sobre a prisão dos influencers e como que essas casas de apostas podem eventualmente estar sendo utilizadas para fins que você nem imagina. Desenvolva o seu senso crítico, comece a refletir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de clicar no botão de se inscrever no canal, no sininho para ativar as notificações. Eu sou o Guilherme e você está no canal da Capital Global, mais precisamente no quadro Terça Global, no qual nós trazemos assuntos relacionados à macroeconomia, a empreendedorismo internacional, diversas questões ligadas à internacionalização. Por esse vídeo nós ficamos por aqui e aqui na tela final eu vou deixar outro conteúdo que provavelmente vai te interessar bastante também. Vejo você em alguns segundos, aproveita e já maratona o canal. Um abraço e até a próxima.